Olá, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você e vamos juntos aqui estudar informática de uma maneira tranquila, fácil, para você conseguir gabaritar as provas de concurso público. Essa preparação que estamos fazendo agora é para a Polícia Militar da Bahia, 2019, concurso que será realizado agora dia 19 de janeiro de 2020 pela banca IBFC. Então, como será a nossa preparação? Será em cima das questões já realizadas pela banca, e em cima das questões nós vamos ver toda a teoria necessária. Então, mais uma vez, prazer, meu nome é Glaudson Marinho, aqui estão os meus contatos de e-mail e o meu WhatsApp, caso você queira entrar em contato para alguma dúvida, maiores informações do curso completo. Então, vamos juntos. Pessoal, esse aqui é o edital, é o conteúdo programático, o edital do concurso. Ele veio bem completo, tem vários assuntos muito importantes, muito interessantes para qualquer concurso. Aqui só está faltando a parte de segurança da informação, a parte de backup, mas aqui ele tem praticamente tudo. Ele tem os programas do Office, da Microsoft, e também tem do LibreOffice. Tem também os sistemas operacionais Windows e Linux, e mais os tópicos falando sobre internet e intranet, correio eletrônico, que é o e-mail, e computação em nuvem. Então, dentro dessas questões que vamos fazer agora, nós vamos abordar todos esses tópicos, certo? E cobrar e vamos estudar exatamente o que a banca espera de nós. Então, vamos para a nossa primeira questão. Vamos resolver agora uma prova. A prova foi aplicada aqui na Polícia Militar da Paraíba, ok? Então, me acompanhe. A questão fala sobre os grupos de discussão. Então, temos que saber, temos que ter a informação necessária sobre grupos de discussão, o que seria grupos de discussão. Vamos lá. Quanto aos conceitos básicos sobre grupos de discussão, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta. Letra A. São ferramentas de comunicação assíncronas. Ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, aqui vem a explicação para o que seja assíncronas. Para o recebimento e envio de mensagens, não é necessário que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. Então, questão correta, alternativa correta, certo? Então, grupo de discussão, uma das características dele é justamente essa. Ele é comunicação assíncrona, que significa que as pessoas que estão participando desse grupo não precisam estar conectadas ao mesmo tempo para a troca de informações. Ok? Letra B. São ferramentas de comunicação exclusivas da internet. Então, tem certas palavrinhas que, quando vocês lerem na provas, já ficam com o pé atrás. Quando fala assim, exclusivas, unicamente, tem aquela palavrinha deve, porque a gente sabe que tudo na informática a gente pode fazer, não que a gente deve. Então, quando tem alternativas que tem a negação também, não pode isso, então já fique com o pé atrás. Então, elas não são exclusivas da internet. Também da intranet. Então, tudo que a internet faz, a intranet também pode fazer. Ok? Então, letra B está errada por isso. Letra C. São ferramentas de comunicação síncronas. Síncronas vem de sintonia, sincronismo. Ou seja, para o recebimento e envio de mensagens, é necessário que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. Então, questão errada, porque grupo de discussão são a maneira de comunicação em que você pode postar a sua mensagem e a outra pessoa ou as outras pessoas que estão participando desse grupo não precisam estar conectadas online para receber a mensagem. Elas depois vão ver a mensagem, depois vão responder. Você não precisa estar online. Depois, quando você se conectar ao seu grupo de discussão, é que você vai ver as mensagens deixadas pelos outros participantes. Então, letra C errada. Letra D. São ferramentas de comunicação tanto síncronas como assíncronas, pois para o recebimento e envio de mensagens, os participantes precisam estar conectados em uma intranet. Negativo, os participantes podem estar conectados a uma intranet, a uma extranet, a uma internet, e ela não é nem ao mesmo tempo síncronas
e assíncronas, ok? Então sabemos que o grupo de discussão são ferramentas assíncronas. Me acompanhe. Isso é um grupo de discussão tradicional. Várias pessoas se reúnem para debater sobre um determinado tema, ok? Isso é a forma tradicional. Mas estamos falando de informática. Como é que funciona um grupo de discussão? Então você se cadastra colocando o seu e-mail para participar desse grupo de discussão para debater sobre um determinado tópico, um determinado assunto, ok? Então os participantes entram, se cadastram, né? Colocam seu login e senha e entram e deixam sua mensagem. Então você falou, deu sua opinião, você pode sair, não precisa estar conectado online para você ver a resposta dos outros participantes. Então você sai, desconecta, depois no outro dia você entra nesse mesmo grupo com seu login e senha e você vai ver as mensagens deixadas pelos outros participantes, certo? Então veja, comunicação síncrona, assíncrona, ela precisa que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo, online. Então você respondendo, já está vendo a outra pessoa digitando alguma coisa. Acontece muito no WhatsApp, né? Você está se comunicando com uma pessoa, aí você vê lá, fulano de tal escrevendo, né? E a comunicação assíncrona, você manda a mensagem, essa mensagem vai para um servidor, certo? Os outros participantes não precisam estar conectados ao mesmo tempo. Depois, quando eles entrarem no servidor para receber a mensagem, eles vão ver sua mensagem e depois eles podem comentar o que você escreveu, responder o que você escreveu, devolvendo para o servidor. Então você, depois, quando tiver tempo, entra novamente no servidor e vê as respostas dos outros participantes. Então, comunicação assíncrona. Então veja, resumidamente, comunicação síncrona depende de sincronismo, de sintonia. Então, os programas de bate-papo, de videochamadas são exemplos desse tipo de ferramenta. Comunicação assíncrona são, por exemplo, o e-mail. Você manda um e-mail para uma pessoa, essa pessoa não precisa estar online, ela vai ver depois o que você mandou. Você não precisa estar online para receber o e-mail da pessoa, né? Essa pessoa manda para o seu servidor de e-mail. Depois, com alguns dias, você entra no teu e-mail e está lá a mensagem. Então, e-mail, grupos de discussão são exemplos de comunicação assíncrona, ok? Segunda questão. Assinale a alternativa que identifica corretamente os conceitos técnicos básicos e características sobre internet e intranet. Então, tópico que despenca em concurso público, né? Internet e intranet. Nós temos que saber as características de cada uma. Letra A. A exploração comercial pela intranet, por meio da indústria, veio anteriormente do que a internet. Então, questão errada, mesmo porque a internet veio primeiro do que a intranet. Aqui ele fala o contrário, né? Que a intranet é anterior à internet. Então, questão errada. Letra B. Para utilizar a intranet, é necessário que o usuário seja autorizado, geralmente através de um login e senha. Então, item correto, alternativa correta, porque a intranet é uma rede interna, é acesso privado restrito, e para que esse acesso seja privado e restrito, só pode entrar as pessoas autorizadas, claro, nessa intranet. E como é que você entra? Através do seu login e senha. Então, pessoas que não fazem parte dessa rede interna, intra, não têm login e senha e não podem participar da intranet. Letra C. Os protocolos utilizados na intranet são totalmente distintos daqueles utilizados pela internet. Questão errada, porque os mesmos protocolos usados na internet são usados na intranet. A diferença é porque a internet é uma rede pública, que todo mundo entra a hora que quer. E na intranet não, é uma rede privada, ela pertence a uma empresa e só pode entrar quem tem login e senha. E elas têm uma semelhança, a intranet e a internet. Porque a intranet tem que se parecer com a internet. Ela vai usar os navegadores, né? Por exemplo, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox.
os navegadores para entrar, para acessar o site da empresa, que está dentro da empresa. Então essa intranet é como se fosse uma internet interna. Ela tem dono, pertence à empresa, porque ela está dentro dos computadores na empresa. Ela não precisa ter acesso à internet, mas pode. Significa que um membro da empresa, ele pode estar viajando, né, em outro estado, e através da internet ele pode acessar a intranet da empresa. Como? A internet vai funcionar como se fosse um fio e ele faz essa ligação, ok? Então, letra D agora. A extensão geográfica de uma intranet é muito maior do que aquela abrangida pela internet. Negativo. A intranet é menor, muito menor em relação à internet. Certo? A internet é uma rede mundial de computadores. Ela não é uma rede, são várias redes, milhares de redes conectadas. Então, a abrangência mundial à internet. A intranet não, é uma rede privada, ela está dentro de uma empresa. Né? Ela é muito menor em relação à internet. Ok? Então, me acompanha aqui. Deixa eu só olhar aqui se minha imagem está aparecendo. Não, está ok. Vamos aqui. As características, né? Vamos fazer um resumo. A intranet e a internet, ambas usam os mesmos protocolos que é da família TCP/IP, certo? Então, tudo que tem na internet pode ter na intranet. Ambas utilizam TCP/IP, então são os mesmos protocolos. O acesso da intranet é privado, certo? É privado, só quem tem login e senha é que pode entrar. O acesso da internet é diferente, ele é um acesso público, geral. Os usuários, quem é que pode mexer na intranet? É os usuários da rede interna. Quem são? Os funcionários da empresa. Só pode entrar na intranet da empresa os funcionários da empresa. E na internet, qualquer usuário. Por quê? Porque ela é pública, né? Ela é acesso geral, todos podem entrar na internet. A informação que circula na intranet, ela é privada. Ela pertence à empresa, é só compartilhada dentro da empresa. E a informação que circula na internet, ela é pública, todos têm acesso. Ok? Terceira questão. Quanto aos conceitos básicos sobre o editor de texto do pacote da Microsoft Office, assinale a alternativa abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Tranquilo? Para colocarmos verdadeiro ou falso nessas duas afirmações aqui. Então, o editor de texto do Microsoft Office é o Word, certo? O concorrente dele é o Writer, que é do LibreOffice. Então, já estamos estudando aqui o Office, né? O aplicativo Office, notadamente o Word da Microsoft. Então, o primeiro item. No Microsoft Word, existe a possibilidade de criarmos e editarmos tabela? Com certeza. O Word é um editor de texto, ele foi feito para escrevermos, né? Fazer os mais diversificados trabalhos de texto. Só que é possível também você tanto criar como editar as tabelas. Certíssimo. Então é possível. Ó, possibilidade, deixa a questão bem aberta. Olha a palavrinha mágica. Então, questão correta, item verdadeiro. O segundo item. Existe o recurso de incluir equações matemáticas no aplicativo Microsoft Word? Positivo, existe sim. Porque o Word é um editor de texto, é feito para escrever. E é muito difícil você fazer uma equação matemática nele se ela for muito complexa, né? Raiz quadrada dividido por uma fração bem mirabolante. Só que o Word ele tem um recurso para você desenhar essas equações matemáticas, essas fórmulas bem complicadas de fazer normalmente pelo Word, né? Então ele tem esse recurso onde você pode usar para criar suas equações matemáticas, ok? Vamos dar uma olhada, abrir aqui o Word, sair aqui da apresentação, pronto, estamos aqui no Word, certo? Então normalmente ele é feito para você escrever textos, então eu vou escrever um textozinho rápido aqui,
no meu Word usando esse comando, o rand. O rand, esse comando, ele permite para você escrever um texto aleatório, randômico. Então você coloca aqui a quantidade de parágrafos, 4 parágrafos com 3 linhas cada parágrafo. Quando você dá Enter, ele escreve o texto para você, feito num passe de mágica. Então imagine aqui que eu quero colocar uma tabela nesse espaço aqui, ó, entre esses 2 parágrafos. Então, na guia, inserir, deixa ele abrir aqui, eu posso inserir minha tabela. No grupo tabela, eu tenho uma tabela, então vou fazer uma tabela de 4 colunas e 2 linhas. Inserir minha tabela, ok? Abaixo da tabela aqui, eu quero criar uma fórmula matemática. Então, na guia exibição, exibição não, na guia inserir também, nós temos o grupo símbolos e temos aqui a parte de equação, onde podemos fazer, através do nosso editor, fazer as mais complicadas equações. Tranquilo? Então podemos editar, salvar, criar e podemos também pegar equações direto da internet, através do office.com. Ok? Então, as 2 alternativas corretas em relação ao Word. Vamos voltar para a nossa apresentação. Quarta questão. Se estivermos em uma planilha do Microsoft Excel, do pacote da Microsoft Office, na célula C3 e no teclado, teclarmos 2 vezes a seta para a direita e em seguida 3 vezes com a seta para baixo, estaremos na célula qual? Então ele dá várias alternativas. Então, vamos para o Excel, vamos para a célula C3. Em seguida, nós vamos teclar 2 vezes para a seta para a direita. E em seguida, 3 vezes com a seta para baixo. E vamos ver em que célula ficaremos. Então, vamos abrir aqui o Excel. Então, eu vou dar um zoom, aumentar o zoom aqui para ficar melhor a nossa visualização. Então, estaremos na célula C3. O que é célula, professor? Você vai me perguntar. Veja, o Excel é um programa de planilha de cálculo, planilha eletrônica. Ele é composto por várias planilhas, né? Você pode criar quantas planilhas você quiser, certo? Pode apagar, renomear. Cada planilha dessa serve para fazer cálculos. Então, essa planilha, ela tem colunas, né? Que são representadas por letras, e contém linhas, representada por números. Então, a interseção, que é o cruzamento da linha e a coluna, se chama célula. Então, eu estou na célula C3, que é o cruzamento da coluna C com a linha 3. É exatamente aqui, certo? Então, você pode se mover tanto para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, desde que você respeite o limite da célula. Por exemplo, eu estou na célula C1. Não existe a célula C0, então não posso ir para cima, mas eu posso ir para a esquerda e posso ir para a direita, como posso ir também para baixo. Então, se você está na célula C3, você clica 2 vezes para a direita, né? Aí C, conta tudo isso. Depois de C vem D, E. Você vai para a célula E. E vou descer 3 vezes para baixo. Eu estou na linha 3, aí 4, 5, 6. Então, estarei na célula E6. Então, é isso que a questão está pedindo. Vamos voltar para aqui. Então, estarei para a linha E6, o nosso gabarito. Veja, uma dica que eu dou para vocês. Nunca seria a letra C e nunca seria a letra D. Por quê, professor? Nunca pode ser linha e coluna. Né? Ó, linha e coluna. A coluna não é representada pela letra? Sempre vai ser coluna e linha. Ok? Sempre, sempre. Aqui, ó. Poderia ser a letra A também, ó, coluna e linha na F5. Mas, como nos deslocamos 2 vezes com a seta para a direita, então C, D, E. Seria F se fosse 4 vezes. Não, se fosse C, aí D, E,
F seria se fosse 3 vezes. Então aqui só fez confundir, né? Se você inverteu aqui a ordem das coisas. Tranquilo? Então nossa alternativa correta é E6. Próxima questão. Dos programas de computador abaixo, assinale a alternativa que apresenta efetivamente um aplicativo de correio eletrônico. Então, correio eletrônico é sinônimo de e-mail. Ele quer saber dessas alternativas. Um aplicativo quer dizer um programa, um software de e-mail, de correio eletrônico. Então, letra A, Mozilla Thunderbird. Ok, ele é um aplicativo de correio eletrônico. Lembrando que a Mozilla é a empresa, ela tem também um outro programa chamado Mozilla Firefox, que não é para e-mail, mas é para páginas, né? Páginas web. Então, o Thunderbird é o nosso aplicativo para e-mail. O outro aplicativo para e-mail nós temos da Microsoft também, da suíte de aplicativos Microsoft Office, que é o Outlook. Então, Outlook, Outlook Express e o Mozilla Thunderbird são programas para e-mail. Paradox não é. O que eu sei sobre Paradox é que existe uma empresa, se eu não me engano, no Canadá com esse nome, mas não é aplicativo. O nosso Microsoft Access é um programa para banco de dados, faz parte do Microsoft Office. E PostScript não é programa de correio eletrônico. Ok? Aqui é o nosso Mozilla Thunderbird. Ok? Ele aqui em cima, na versão 5.0. Ele é um programa de e-mail, certo? Você instala ele no teu computador. Ele é instalado. Então você pode cadastrar mais de uma conta. Por exemplo, se você tem e-mail do Gmail, do Outlook, do Ball, então você pode controlar todos os seus e-mails através dele também aqui, certo? Além de e-mail, ele tem outras funcionalidades como ele gerencia os teus contatos, faz agendamento, certo? Ele não é só para e-mail, ele tem outras funções também, como agenda e como um catálogo dos teus contatos, ok? E aqui o nosso Outlook, outro programa também, só que esse daqui pertence à Microsoft. Existe o Outlook e o Outlook Express. A diferença dele é que o Outlook ele é voltado mais para empresas e o Outlook Express é voltado mais para o público doméstico, ok? Também nesse programa ele gerencia mais de uma conta. Então, se você tem vários e-mails, através de um programa só, você pode gerenciar todos os seus e-mails. E além de e-mail, ele também tem outras funcionalidades de agenda, do catálogo dos teus contatos, certo? É bem interessante ele. Ele vem junto do Microsoft Office. Uma outra questão, deixa eu olhar aqui se minha imagem não está saindo. Fica melhor assim, sem minha imagem, por enquanto. Outra questão aqui, questão de 2018 também, né? Ainda da PM Paraíba. No pacote do Microsoft Office, o software que permite criar e desenvolver audiovisuais apresentações é denominado PowerPoint, nosso programa de slides, né? Quando se quer que todos os slides contenham as mesmas fontes, nós sabemos que fontes são as letras, e imagens, como logotipos, pode-se fazer essa alteração em um só lugar, e elas serão aplicadas a todos os slides. Esse recurso denomina-se tecnicamente como? Então, o nosso recurso é o slide mestre. Veja, o que é o slide mestre? Toda apresentação que você cria, por mais simples que seja, automaticamente é criado um slide mestre para a sua apresentação. Então, vamos imaginar aqui uma situação que você criou um slide e esse slide contém 50 apresentações, slidezinhos, né? Então, de repente, você colocou uma letra preto, como eu coloquei aqui nessa minha apresentação, as letras pretas, o fundo branco, e depois você viu que não ficou legal. Você queria colocar a letra vermelha e o fundo, de repente, aí um fundo mais cinzento. Aí já imaginou você alterar um por um, daria um trabalho imenso.
Então, o que é que você faz? Você vai na guia Exibição, na guia Exibir, e acessa o slide mestre desse slide normal que você criou. Então, quando você chegar lá no layout dele, do seu slide, você altera a cor da letra e automaticamente o seu slide normal fica alterado. Então, veja, você altera no mestre e automaticamente todos os outros slides, né, da sua apresentação normal serão alterados com a configuração que você escolheu. Então, se você escolheu a letra vermelha, todos os slides da sua apresentação normal ficarão em vermelho. Você alterou no mestre e ele altera automaticamente no slide normal, principal. Certo? É feita aquela brincadeira, seu mestre mandou. Então, seu mestre mandou fazer, todos obedecem. Ok? Próxima questão. Quanto ao aplicativo para edição de texto do pacote da Microsoft Office, então a edição de texto ele está se referindo ao Word. Temos um botão com um símbolo equivalente ao símbolo π, né? Aquela letra π grega. É esse símbolo aqui, ó. Esse botão tem a funcionalidade de quê? O que é que essa letra π significa? Letra A. Desenvolver cálculos relativos às operações trigonométricas, negativo. Mostrar ou ocultar marcas de formatação, ok. O que é isso, professor? Gente, me acompanha aqui. Quando a gente escreve, né, fica registrado as letras, os espaços que a gente dá no documento. Só que, imagina aí o Enter. Quando você dá um Enter, você nota que o texto baixou, né? O parágrafo baixou, você criou um parágrafo. Mas fica no texto. Se você quiser contar quantos Enter tem no seu texto, você vê? Não. Os espaços entre as palavras, por exemplo, aqui tem um espaço, você está vendo. Mas você sabe quantos espaços eu dei aqui para ficar essa distância? Não sabe. Então, você pode ver esses caracteres que estão ocultos no teu documento, que são as marcas de formatação, são aqueles caracteres não imprimíveis. Significa que eles não são impressos na hora na impressora. Tranquilo? Ó. Se eu for imprimir, tudo isso é impresso, mas os espaços não são impressos, né? E nem o Enter que você dá é impresso. Então, existe alguns caracteres que estão no teu documento, mas que não são imprimíveis, né? Então, essas marcas de formatação. Eu vou mostrar direitinho para você. Letra π. Apresentar no meio do texto o valor numérico de π, ou seja, 3,14, negativo. Realizar cálculos matemáticos relativos a uma tabela, negativo. Então, vamos para o Word aqui e entender mais sobre isso. Ó, vou dar um zoom, aumentar aqui a visualização do nosso texto. Então, você percebe aqui que aquele texto que foi criado, ele contém vários parágrafos e espaçamento entre as palavras. Então, aqui não, ó, daqui para cá tem um Enter, né? Desse parágrafo para esse tem Enter, mas você não está enxergando o Enter. Então, na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, você encontra a letra grega π, que ele se chama Mostrar Tudo. Antigamente, nas versões mais antigas do Word, ele se chamava caracteres não imprimíveis. Então, ó, quando você acessa o π, o que é que acontece? Ó, todo Enter que você deu, ele marca com a próprio símbolo da letra π. E os espaços entre as palavras fica com um pontinho no meio da linha. Tranquilo? Ó, até as tabulações que você dá no teu documento é porque ele não marcou aqui, né? Mas tudo fica, era para estar marcando. Não sei o que aconteceu. Não vamos perder muito tempo com isso, né? Para ajeitar isso aqui, que nosso tempo é precioso. Mas veja, ó, vou dando mais espaço, ó, cada espaço que eu dou, ele acrescenta mais um símbolo. Então, na hora de imprimir, ele não vai ser impresso e você pode tirar esses caracteres não imprimíveis, né? Ou mostrar tudo a qualquer tempo. Então é bom você também saber a tecla de atalho, que é o Ctrl mais asterisco, para você, o atalho do teclado, né? Ctrl mais asterisco. Certo? Então, ó, você está vendo aqui a marcação, eu vou mandar imprimir, fazer uma visualização da impressão e você vai ver que não vai sair isso na impressão.
Então, ó, o documento está aqui, vou aumentar o zoom. Por isso que ele era chamado antigamente de caracteres não imprimíveis. Ó, você percebe aqui que eles estão no documento, mas não vão ser impressos, certo? Aquelas marcas de formatação. Vou cancelar e voltar para o nosso texto. Próxima questão, 8ª questão. São considerados ferramentas e aplicativos de navegação. Então, ferramentas e aplicativos de navegação na internet, os programas de computador que recebem o nome em inglês de quê? Então, os aplicativos de navegação são os navegadores. Quais são? O Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Internet Explorer, né? O Edge, o novo navegador do Windows 10, né? Microsoft Edge. Então, em inglês, como é que você chama os navegadores? Você chama eles de browser. Então, browser ou navegador são sinônimos. Certíssimo? Letra A, site. O que é um site? Site é um conjunto de páginas que estão na internet. Então, a gente não consegue ver um site de uma hora só. Você vê a página do site, né? Você está numa página, você clica e vê outra página, né? Então, o site você não consegue ver. Você vê as páginas do site. Para ver o site todo, você teria que ver todas as páginas do site. Cookie. O que é cookie? Muito interessante essa questão. Ó. Cookies são pequenos arquivos que os sites que você olha grava no teu computador. Ele serve para quê? Para identificar toda vez que você entra no site. Ele identifica o seu gosto, as suas preferências. Faça o teste. Ó. De repente você quer comprar notebook. Você entra no site, olhou notebook, não comprou nada. Saia do site. Quando você vai para o teu Facebook, o quê? Propaganda de notebook. Você vai para o teu e-mail, propaganda de notebook no e-mail. Para onde quer que você vá, você vê aquelas propagandas do que você estava olhando. Como é que os outros sites sabem disso? Porque os cookies te denunciam o teu gosto, tua preferência, a tua identificação. Então eles sabem que você está ali. Cookie não é vírus. Mas tem gente que acredita que eles invadem a privacidade. Por quê? Porque estão gravando coisas no nosso computador sem nossa autorização. São pequenos arquivos, mas eles vão se acumulando, né? Você olhando a internet durante um ano, é bom de vez em quando você apagar os cookies, porque eles estão só se aglomerando no teu computador e às vezes ficamos com pouco espaço no HD, né? Pouco espaço de armazenamento. E PET. PET é um caminho, né? Um caminho. Então, por exemplo, no teu computador, a letra C, eita, tá horrível aqui. A letra C, 2 pontos, é o teu HD. Então, imagine que você tem uma pasta chamada fotos dentro do teu C, 2 pontos. Então, C, 2 pontos barra foto é um caminho para chegar no teu diretório fotos. Então, isso é um PET, ok? Então, browser ou navegador são sinônimos. Aqui, estou mostrando aqui a imagem do browser do Google Chrome, da empresa chamada Google. Ok? Esse é o Google Chrome. Esse daqui é o Edge, o novo navegador para o Windows 10 da Microsoft, a empresa de Bill Gates. Esse daqui é o nosso Mozilla Firefox. Lembre que o Mozilla Thunderbird é só para e-mail, né? O Firefox é o Raposa de Fogo, né? É o nosso navegador, o nosso browser para páginas de internet. E aqui é o navegador chamado Opera, certo? Então tem vários outros tipos de navegadores, tem o Safari e uma infinidade. Então uma dica que eu dou para vocês, entre no Google, no sistema de busca, e coloque principais navegadores de internet e leia os principais. Alguns deles porque caem muito em prova. Ok? Próxima questão. Quanto aos conceitos básicos de internet e intranet, mais uma vez, internet e intranet. Assunto muito importante para todas as provas. Assinale a alternativa abaixo de valores verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá. Então, 2 itens para julgarmos verdadeiro ou falso. O primeiro, na internet é possível a transferência de arquivos entre computadores? Sim. Olha o que aparece aqui, ó. É possível.
Claro que é possível você transferir arquivos de um computador para outro. Inclusive, nós mandamos material, né, para os alunos, né, nós fazemos o upload para os alunos fazer o download. Né? Então, trocamos materiais, trocamos fotos, né, filmes, imagens. Claro que é possível. Então, item verdadeiro. Segundo item, a intranet é caracterizada por ser uma rede exclusiva e fechada? Sim, item verdadeiro. Porque a intranet é uma rede privada, né? Fechada. O conteúdo que circula na intranet só pertence à empresa, é interesse apenas da empresa. Ela não quer que as outras pessoas, os seus concorrentes, vejam o que tem nos seus registros, né? Então, ela é privada e fechada, só tem acesso quem tem login e senha. Lembrando que a intranet pode ou não estar ligada com a internet, não é obrigatório. Próxima questão agora é do Excel, né? Com base em uma planilha eletrônica abaixo do pacote Microsoft Office, então se é do Microsoft Office é o Excel, se fosse do LibreOffice seria o Calc. Né? O Calc também é planilha eletrônica. Assinale a alternativa que representa o resultado da fórmula. Então, ok? Só para ver minha imagem aqui. Aliás, estou sem imagem. Então, ele nos dá essa fórmula aqui. Né? Nos dá essa fórmula e pede para a gente marcar o resultado dessa fórmula. Veja nessa planilha o que é que nós identificamos. As colunas aqui, ó, coluna A, coluna B, coluna C, as linhas 1 e 2 estão preenchidas com valores. E temos essa fórmula aqui. Por exemplo, ó, na célula A2, lembra que é sempre coluna e linha. Então, quem é A2? Coluna A, linha 2. Então, é o número 60. Né? Então, está escrito 60 aqui. O sinal de mais é adição. Essa barra, né, a barra normal, é a divisão. Sinal de mais adição. O asterisco é multiplicação. Não esqueça. Então, não é o sinal de vezes, né, o x. É o asterisco que significa a multiplicação. E o hífen é o sinal de subtração, o sinal de menos. Então, é só você substituir esses valores na nossa fórmula. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar, só um minuto aqui, eu vou copiar essa fórmula e levar para o Excel. Eu vou abrir aqui o Excel. Então, começou aqui, né? Na coluna A, estava escrito 10, 20 e 30. Na linha 2, né? 40, 50 e 60. Então, essa é a nossa planilha. Vou voltar aqui. Eu vou recortar aquela imagem. Vou recortar aquela imagem da nossa apresentação aqui. Deixa o programa aqui aparecer. Só um minuto. Apareceu, pronto. Deixa eu ir lá aqui. A nossa apresentação. Pronto. Vou copiar isso aqui e levar para o nosso Excel para a gente montar essa forma e você ver o resultado. Me acompanhe. Vou colar nossa imagem aqui, ó, só para a gente repetir, certo? Então, vamos escrever aqui na célula A5, isso. Então, pessoal, ó, o Excel, ele só entende duas coisas, letras e números. Então, ó, veja o que é que eu vou fazer. Editar aqui. Ó, escrevi. Palavra resultado. O Excel calculou alguma coisa? Não. Eu escrevi esses números aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60. O Excel fez alguma coisa, algum cálculo? Não. Então veja, primeira dica sobre o Excel. Para que você
para que você fale para o Excel, calcule alguma coisa, é obrigatório começar com sinal de igual. Certo? É a ordem que você dá para o Excel. Vamos fazer um cálculo, então começa por sinal de igual. Aí vamos agora escrever as células. Vou repetir aqui. A2, sinal de mais, C2, sinal de dividir, B1, sinal de mais, A1, asterisco, que significa multiplicação, C1, menos B2. Ok, pessoal? Então, isso é o que está escrito. Como é que você vai resolver isso? Matemática pura. Você lembra que multiplicação e divisão nós fazemos primeiro? Então, a primeira coisa que se fazer é o quê? É fazer a divisão. C2 menos B1. Quem é C2? 40. Quem é B1? 20. Então, 40 dividido por 20 dá 2. Então, isso daqui, né, na verdade, que corresponde aqui, vai aparecer o número 2. Depois, a multiplicação. A1 vezes C1, que está aqui. A1 vezes C1. Quem é A1? 10. Quem é C1? 30. Então, 10 vezes 30 dá 300. Então, 300 aqui e aqui deu 2. Quem é A2? A2 é 60. Então, vai ser 60 mais 2, dá 62, mais 300, 362, menos B2, menos 50. Então, 362 menos 50. Quando você dá um Enter aqui, ó, dá 312, é a nossa resposta. Ok? Ó, mais uma vez, pessoal. É igual na matemática. Primeiro fazemos a divisão, depois multiplicação. Professor, e se a multiplicação fosse primeiro? Não importa, você faz o que aparecer primeiro, ou a multiplicação ou a divisão, na ordem que aparece. Depois é que você vai fazer a adição e as subtrações que ocorrerem. Ok? Vamos voltar para a questão. Deu o resultado 312. Então, a alternativa correta, letra B. Perfeito? Pessoal, vamos fazer muitas questões de Excel. Não se preocupe que você vai perceber que às vezes as questões se repetem. Então, vai ser constante isso nas provas. Então, a gente vai se acostumar a resolver esse tipo de coisa. Uma dica que eu dou, faça como eu fiz. São questões práticas que ajudam muito a você a aprender o Excel. Então, está aqui na questão, tente fazer no seu Excel ou no seu Calc. Já que falamos em Calc, pessoal, eu quero dizer para vocês que o Excel e o Calc, eles são muito parecidos nessa maneira de fazer as coisas. Então, tudo que você fizer no Excel, dá para fazer no Calc. Tem uma pequena diferençazinha, mas que a gente vai ver depois. Tranquilo? Então, se a banca quisesse trocar o nome aqui da planilha do Microsoft Office e colocasse da planilha do pacote do LibreOffice, que seria o Calc, é exatamente igual a maneira de se fazer isso, certo? A maneira de raciocinar. Então não muda nada. Então estamos estudando o Excel e o Calc ao mesmo tempo. Beleza? Então, próxima questão.